Você está pensando em ler esse livro? Jesus te diz hoje, filho, pare. Minha gente, eu li Magnolia Parks para que você não precise ler. Eu sabia que não era um livro maravilhoso, muitos odiavam, poucos amavam, mas olha, eu vou dizer que me surpreendeu quão ruim poderia ser. Eu fiquei até o fim, gente, esperando que uma coisa boa pudesse acontecer. E confesso que na metade do livro eu fiquei assim, putz, eu acho que vai ficar bom agora o negócio. Começou a rolar umas fofocas, começou a acontecer umas coisas diferentes. Eu fiquei assim, caraca, é agora, Magnolia, é agora. Mas, gente, não deu. Nas duas últimas páginas, o trem desandou legal. E eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência. Então, esse vídeo tem spoiler sim. Se você quer ler esse livro, não veja o vídeo. Mas eu te aconselho, veja o vídeo, porque não vale a pena ler. Menina, senta aí, pega um café pra você, pega um chá, um negócio assim. E vamos lá, vamos conversar, vamos fofocar sobre a vida dessa tal dessa Magnolia. Uma singela nota de 3.5 no Scooby. Você já sabe que o livro, ele não tá essas coisas todas. Eu vi muita gente falando que era o chorume de Chernobyl, o verme do carrapato, esse livro. E eu fiquei assim, caraca, a galera também, né, velho? Só que eu tinha comprado, gente, antes de ler sobre isso. E mais uma vez eu caí no clickbait da Amazon, no que eles escrevem lá. E eu pensei assim, tá barato o livro, vou comprar. Gente, dinheiro e tempo jogado fora. Não faço o que eu fiz. Algumas coisas eu deixei escritas já no meu Scooby. Se você não me segue lá no Scooby, eu vou deixar o link aqui embaixo. De vez em quando eu vou soltando umas coisas lá, gente. E tudo que eu solto tem spoiler. Porque se é pra eu comentar, então eu vou comentar, tá? Nós somos comentaristas. Aqui nós somos o Galvão Bueno da literatura. Eu não estava marcando o livro, né, gente? Eu nunca marquei nenhum livro assim. Eu não escrevo nos meus livros, eu não gosto. Então eu comecei a marcar com alguns negocinhos de post-it. Tem até umas marcações aqui com fita crepe que eu vou passar com vocês. Mas antes eu quero ler com vocês o meu único momento que eu deixei um histórico de leitura escrito. Na verdade foram dois. Quando estava em 42% eu escrevi assim: até o momento tenho achado esse livro entediante num quadro geral. A protagonista tem momentos de pura inconveniência e insuportabilidade, e outros momentos maravilhosos. Esse romance é uma bomba e esse casal é tóxico, simplesmente doentio. Procurem uma terapia. Até que deu uma melhorada nessa altura do campeonato, mas as primeiras páginas foram insuportáveis, e foram mesmo, gente. Magnolia Parks é fã do chifre que ela tomou. E quando foi em 100% eu escrevi só isso. Que livro ruim. Então eu vou te resumir esse livro, tá? Magnolia Parks é uma mulher, é uma menina rica, tá? Que ela sempre esteve envolvida no meio de socialites em Londres, tananã, e todo mundo que ela conhece é rico, e todo mundo tem muito dinheiro, tem jatinho, blá, 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 e ela é fissurada num cara que se chama BJ, Baxter James Ballantyne. Que nome é esse? Enfim, mas ela chama ele de BJ ou B. Guarda essa informação. Eu fui lendo esse livro e já nas primeiras páginas eu fui criando ranço, porque é um monte de rico junto, reunido, fútil, muita gente fútil, e eles vão falando umas coisas, gente, que vai ferindo uns 50 direitos humanos a cada frase que vai sendo escrita no livro. Para começar com essa pedrada aqui. Antes mesmo de perceber, me afasto da mesa sonsa e em pânico. Mas não é um ataque de pânico. Não é. Porque eu não tenho essas coisas. Isso é coisa de gente que não controla a própria vida. E eu controlo tudo. Absolutamente tudo. Ainda mais meu coração. Só vem e vai em ondas a dor de perdê-lo.
Gente, como é que uma pessoa me escreve isso na página 16? Que ataque de pânico é coisa de gente que não controla a própria vida? Eu não acredito que eu comecei a ler isso. Não, pior, eu fiquei assim, eu não acredito que eu comprei esse livro. Pior, eu fiquei assim, não acredito que alguém escreveu isso. Mas escreveram. Gente, eu levei até pro trabalho pra ler essa porcaria. Eu demorei pra caramba pra ler esse livro, pra ser bem sincero. E aí aqui, o que acontece? A Magnolia e o BJ, eles se separaram porque ele traiu ela. E ela não sabe com quem foi. Ela supõe que foi com uma mulher que se chama Taura Sex. Primeiro, que nome é esse, irmã? Beleza, mas traiu, chifrou ela. Só que a mulher é uma songamonga, é uma fubanga, é uma tonhona, que ela não larga do cara, meu. Ela, em vez de seguir a vida dela, porque a mulher é bonita, a mulher tem dinheiro, a mulher, inclusive, eu acho que ela tem toque, porque ela olha pra roupa do povo e ela já sabe que roupa é, roupa tal da Chanel e essa roupa tal da Gucci, e não sei o que, sei lá, ela tem algum tipo de hiperfoco nisso. É muito esquisito. O povo diz assim, é o charminho, é o dom dela. Não é dom, não é dom. Ela fica arrumando vários namoros de fachada pra não precisar reatar com o BJ. Mas aí de que adianta ela ter um namoro de fachada se à noite ela dorme na cama junto com o BJ? Olha aí o carro buzinando. Isso é um sinal, menina, que isso não tá certo. Aí ela fica com uma pessoa, ele fica triste, ele quer quebrar todo mundo, e ele cheira cocaína, e ele cheira cocaína porque ela tá machucando ele, e ela tenta voltar com ele, mas quando ela tenta voltar com ele, ele tá transando com outra mulher. Gente, esse livro é uma confusão. Disseram até assim que tentou copiar Gossip Girl, mas eu nunca assisti Gossip Girl, então eu não posso dizer isso. Mas, sinceramente, é um livro doentio de se ler. Inclusive, essa parte que eu marquei é assim. Ela começa a ter um rolo de fachada para afastar o BJ com um cara muito lindo, muito maravilhoso, que se chama Tom England. Que, inclusive, ele que me fez querer acreditar nesse livro. E aí ele fala aqui, por que ele estava na cama contigo ontem? Ele sempre passa a noite comigo. E o Tom pergunta, o quê? Ele passa a noite comigo o tempo todo, mas é só pra dormir. Já fazem anos que a gente não transa, que não beija, não sei o quê. Aí ele fala assim, ele passa a noite contigo o tempo todo, mas vocês não transam? Ela falou, isso. Você passa a noite com seu ex o tempo todo, mas vocês não transam? Ela, correto. Que parada mais doentia. Aí ela, como assim? Me afasto revoltada. E ela, não é não. E eu marquei aqui com a fita crepe escrito assim, é sim, esse livro é totalmente doentio, não tem nada de bom a respeito dele. Até que chegou na página 190, e aí começou a acontecer uns babados, umas fofocas que eu fiquei assim, eu acho que o livro vai ficar bom. Os pais dela são pais negligentes, são pais que estão lá, mas que não são presentes, né? Enviaram a menina pro internato, ela se mancomunou com os amigos, os pais dela não servem pra nada, só servem pra dar dinheiro, ela nem chama o pai de pai, nem chama a mãe de mãe. Aí tem uma mulher que é babá dela, que se chama Marsali. Essa menina, ela tem, a Magnolia, ela tem um emprego que é tipo ser comentarista de locais, alguma coisa assim. E ela decide ir pra um lugar lá, para poder fazer tipo uma resenha sobre o lugar e tal. Uma espécie de influência meio que paga, né? Trabalhando na editora. Mas beleza. Aí ela vai lá, quando ela chega lá, tá o pai dela lá e a babá. Aí, minha filha, o pau quebra, porque ela fala assim, ela tá inclusive com o BJ nesse hotel, que não deveria estar com ela, né? Ela devia ter superado já. Mas não, ela foi lá porque ela quer estar com ele. Aí ela fala, Parks, vamos embora. Ela, de jeito nenhum. Ela vai tirar satisfação. Quando ela chega perto, menino, o pai tá beijando a babá. Aí ele fala, Magnolia. A babá fala, né? Meu Deus, Magnolia. E ela, o que tá acontecendo aqui? Mas o que é isso? Não sei o que. E aí ela fica brava e vira pra babá, que é, inclusive essa babá é a única pessoa que ela confia, é a única pessoa que ela acha que é um adulto responsável, não sei o que. E ela de repente vira pra babá e diz assim, nunca mais fala comigo. Aí quando foi que eu achei também que o livro ia ficar bom?
O Tom, gente, também estava namorando a Magnólia de fachada, porque ele também estava apaixonado por uma pessoa que ele achava impróprio. Ele estava apaixonado pela mulher do irmão dele, que tinha acabado de falecer. Mas ele não ia ficar com ela, né? Porque ele achava que era uma coisa feia, tal, não sei o quê. A mulher do meu irmão, taranã. E eles estavam apaixonados. Então ele também estava usando a Magnólia de trincheira. Eles usam esse adjetivo, trincheira. Só que aí o Tom, ele fica de pega-pega, né, com a mulher, tipo assim, ai, mulher, tu tá tão bonita, não sei o que, nossa, como você tá bonita, lá, encosta no ombro, mão no ombro, beijinho, beijinho, tá. E a Magnólia começa a ficar com ciúme. Então tem algumas partes que eu coloquei, que ela ficou com ciúme, que eu fiquei assim, eu acho que esse livro vai ficar bom. Minha boca não deveria estar seca, minhas mãos não deveriam estar suadas, e meu batimento cardíaco deveria estar normal. Só que o que eu sou nesse momento é uma mulher com ciúme. Um outro momento que eu achei que haveria esperança para Magnólia foi na página 236, que ela vai atrás do BJ e mais uma vez, gente, ele decepciona ela. Mais uma vez ele faz alguma coisa errada. E aí ela volta correndo para os braços do Tom. E aí ele vem, meu Deus, Magnólia, o que aconteceu? Não deu certo o seu encontro com o BJ? Porque ele meio que tá tentando ajudar eles a reatar, mas ele também tá ficando com ciúme, sabe? Ele também tá querendo ficar com ela. Mas ele tá tipo assim, eu te amo tanto ao ponto de te deixar. Ele decepcionou ela mais uma vez. E aí ela fala assim, enquanto choro por outro homem, estou nos braços de Tom. Homem não, moleque, BJ não é homem, é apenas um moleque. Aí eu fiquei assim, agora você tá virando mulher, agora você tá virando gente, Magnólia. E ela inclusive brigou com o BJ, gente, porque ele falou que traiu ela porque ele quis. E ela ficou muito decepcionada. Porque ela fica o tempo inteiro, tipo, cavucando o passado, sabe? E quando ele fala as coisas pra ela, ela fica chateada. E por ela ficar chateada e correr pro namorado de fachada, ele fica chateado também e vai comer todo mundo, entendeu? E mais uma vez, assim, é muito uma merda esse livro, porque ela fica decepcionada com ele pega outra mulher, transa com outra mulher, e ela não transa com outras pessoas, nem com os namorados de fachada dela, né? Enfim, ela não se envolve emocionalmente também tanto com eles. Mas com o Tom, ela se envolve. E aí acontece que eles brigam sempre. E aí ela fica de birra por umas 2 páginas. Depois muda para outro capítulo, que os capítulos são muito rápidos. Assim, basicamente não tem assim grandes monólogos, grandes explicações, nada disso. É só diálogo. É muito diálogo esse livro, gente. Ele deve até ser rápido de ler, porque ele é só diálogo, mas não foi rápido de ler pra mim, porque eu achei muito maçante de tão ruim que a história foi, sabe? Aí eu não consegui ler muito rápido, não. Mas é só diálogo, é basicamente só diálogo. E além dos diálogos, tem as conversas do Zap, o Zap. E aqui, no meio das coisas, eu comecei a pensar assim, pô, acho que ela vai acabar com cara de vez e tal. Porque, gente, é uma sequência de merdas que ele sempre faz com ela. E ele diz assim, mas você também me machucou, não sei o quê. Mas assim, o cara é muito escroto com ela, muito escroto mesmo. Assim, extremamente escroto. E aí até marquei uma parte aqui que ela diz, na página 276. Se a resposta for aquela, a minha é, acabou, eu te odeio. E eu pensei assim, acho que vem alguma coisa boa, achei que ela ia dar uma reviravolta, ia se apaixonar pelo Tom e tal, não sei o que. E realmente, gente, ela vai se apaixonando pelo Tom, ela inclusive se envolve com ele emocionalmente, se envolve com ele sexualmente, uma coisa que ela só tinha feito com o BJ na vida dela, porque ela achava que era muito especial, então que ela não ia se envolver com outras pessoas. E aí, tanto que na página 320 ela confessa, né, que gosta do Tom, e ele confessa que gosta dela, e eles ficam meio assim, meu Deus, era pra ser um namoro de fachada, e a gente se apaixonou. Então, essa parte do plot é legal, entendeu? Ela me fez acreditar que talvez o livro pudesse ganhar umas 3 estrelas, assim, e tal, mas ele começou aí a ladeira abaixo, gente, depois.
Até que o BJ descobre que ela transou com o Tom. E aí ele vai brigar com o cara, ele vai partir pra cima do cara. E aí o Tom dá um morro nele. Aí eu penso assim, agora tá começando a dar um fechamento. E as páginas acabando. Eles brigam de novo. Mais uma vez, né? Já pela 57ª vez. De alguma forma ela faz as pazes com ele. Só que aí ela teve uma briga lá bem forte, tal, que ficou meio que ignorando ele. E aí ela ignora ele, só que ela tinha pedido pra ele pra não usar drogas. Não use drogas. Magnolia fez Proerd. No início do livro fala que ele teve uma overdose, ele quase morreu. E ela ficou com muito medo, porque se ele morresse, ela também ia morrer. Porque, ai, meu amor verdadeiro. Gente, já faltam umas 40 páginas pra acabar o livro. E eu pensando assim, BJ já era. Aí ela olha pra ele e ele olha pra ela. E eles estão num bar, né? Os amigos, ela, o Tom. E ele tá lá pegando alguém, que é inclusive uma pessoa que ela conhece. E aí ele chega perto dela e ela percebe que ele cheirou cocaína. Aí ela começa a brigar com ele. Por que você fez isso? Não sei o que. E o BJ fala, o que você tá fazendo comigo, Magnolia? E ela fala assim, eu estou te perdendo. E sabe aquele drama grande? Cara, é uma... Putz, agora já era. Só que aí passam umas 5 páginas, gente. Umas 5 páginas. Aí o cara tá num evento social esperando ela chegar. Porque quer ver ela. Porque se ele vê ela, eles vão reatar de novo. Porque eles são como imãs. Deu uma risadinha porque tá querendo, sabe? Aí se reata, sabe? É uma nojeira esse livro. Mas parece que existe alguma coisa de um salgueiro, que inclusive é esse salgueiro que tá aqui na capa do livro. E esse salgueiro é alguma coisa de uma casa dela. Parece que a primeira vez que eles transaram foi debaixo dessa árvore aí. Todo 3 de dezembro eles se encontram lá. E eles não combinaram no Zap, não combinaram no Google Agenda, mas os dois se encontram lá, em 3 de dezembro. E um olha pro outro, lembrando que 5 páginas atrás estava um puto com o outro, beleza? Guarda essa informação. Um encontra com o outro debaixo do salgueiro. Eles brigam? Não. Eles dizem oi? Não. O que eles fazem? Esse livro não é um livro de hots, mas fala assim, né? E nós transamos. Mas tipo assim, eu não tinha brigado com o cara porque ele cheirou cocaína. 10 páginas pro livro acabar e eles pegam de novo. Aí eles decidem, vamos reatar. Aí ela vai no Tom e fala, infelizmente vamos ter que terminar nosso namoro de fachada, porque eu vou voltar com a pessoa com quem eu tava tentando fazer ciúme e tal, não sei o que. Aí o Tom fica tipo assim, mas puxa vida, que pena, tal, não sei o que. Todos eles se reúnem para, sei lá, comemorar alguma coisa. Eu nem me lembro mais, eu já apaguei essa informação da minha cabeça. Porque aí todo mundo assim, graças a Deus que vocês lutaram, que coisa boa, não sei o que. A galera também é super hipócrita, porque meio que sabe que um faz mal pro outro, mas apoia eles ficarem juntos. Aí a Tylee, que é a única menina do grupo junto com a Magnolia, chega no final. E aí ela abraça ela e diz assim, nossa, que bom que você veio, não sei o que. Ai, que perfume cheiroso, tem cheiro de flor de laranjeira. Sabe aquele toquezinho que ela tem, que ela vai falando tudo, né? E aí, gente, que vem o plot final do livro, nas últimas 2 páginas, ela descobre que a mulher com quem o BJ traiu ela foi a melhor amiga. Ela descobre pelo perfume, porque é o mesmo perfume do dia que ela tava usando quando o BJ ficou com ela. Meu amigo, 2 páginas faltando pra esse livro acabar, o livro vira um cabaré de novo. E eu pensando assim, meu Deus, esse povo não se resolve nunca, rapaz. O resto são pessoas fúteis, pessoas sem nenhum carisma, tem uma personalidade tóxica. Tem personalidade, tá? Não são pessoas sem personalidade, são pessoas com personalidade, mas é uma personalidade muito tóxica. E um livro, assim, extremamente mal escrito. No final, acontece isso. Ela descobre que a pessoa com quem ele traiu ela
foi a melhor amiga. Inclusive o BJ ele ficava escondendo isso, né? Não queria ficar dizendo e tal, não sei o que, não queria dizer com quem foi, não queria dizer por que ele fez. Mas aí nas 2 últimas páginas do livro realmente comprova que ele fez isso porque ele quis. Ele fazia todo um mistério por trás disso e ficava desconfortável quando falava. E eu pensando assim, pô, será que aconteceu alguma coisa aí, sei lá, invasiva com ele? Será que ele foi abusado? Será que ele foi obrigado? Eu tava esperando, tipo assim, um plot um pouco mais intenso. Mas não, ele pegou a melhor amiga da mulher porque ele simplesmente quis. Ele deu um abraço nela, ela tava muito cheirosa e ele pensou assim, nham, qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Os amigos têm que afastar, ela começa a botar o dedo na cara dele e ele começa a chorar, de ter convulsão, de tanto chorar. Aí o Henry, que é o irmão dele e melhor amigo dela, coloca ela dentro de um táxi e ela chorando em prantos termina o livro assim. Toca pro aeroporto, motorista. Tem continuação desse livro, gente. Pelo que eu vi na continuação, a Magnolia Parks ela sai de Londres e vai para Nova York para recomeçar. A Daisy Hates é um livro de uma personagem que ela aparece nesse livro. Inclusive parece ser uma personagem muito bacana. Mas, gente, eu não vou ler nenhum desses livros mais. Eu não vou ler Daisy Hates, eu não vou ler Magnolia Parks 2. Porque eu não espero que esses livros superem, entendeu? O que eu espero é que a fórmula que foi escrita aqui se repita nos outros livros. E eu tô por aqui com esse livro, gente, porque é um casalzinho ioiô, chumbrega. Então a minha classificação para esse livro foi 2. Coloquei 2, gente, porque na metade do livro eu achei que tava ficando um pouquinho divertido esse negócio dela se apaixonar pelo Tom e o Tom se apaixonar por ela e eu achando que ela ia, tipo, dar no pé do BJ lá e tal. Mas no final cagou tudo. Então pra mim, nota 2 de 5. Não recomendo pra vocês de jeito nenhum. Ele se esforçou, viu? Chernobyl demais. Eu espero que na próxima resenha que eu trago aqui eu fale coisas boas. Porque sinceramente esse livro não leia. Tchau!